Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre um assunto muito importante, que é uma pergunta. É possível se tornar milionário investindo apenas R$ 400 todos os meses? E, de fato, isso é possível. Então, a resposta para essa pergunta é sim. Porém, isso aqui é no longo prazo e você deve ter paciência, resiliência e deve ter também uma persistência muito grande ali com seus ativos e bons ativos. Então você deve escolher bons ativos durante toda essa jornada. E outro ponto interessante que devemos entender e será objeto desse estudo que eu irei estar mostrando aqui para você é que iremos focar sempre no poder de compra e não no patrimônio nominal. Então esqueçam o patrimônio nominal, porque se você observar, os mesmos R$ 1.000 do ano de 2002, por exemplo, não é o mesmo R$ 1.000 no ano de 2023. Então lá atrás você comprava muito mais coisas com R$ 1.000 e hoje esse mesmo R$ 1.000 não compra as mesmas coisas do ano de 2002. Então entendam que o poder de compra é o fato mais interessante. Então, R$ 1.000 em 2022, por exemplo, é algo hipotético. Vamos supor que para você ter o mesmo poder de compra desses R$ 1.000, hoje você tenha que gastar 5.000. Então, hoje, o poder de compra de R$ 1.000 é você ter nominalmente R$ 5.000 para gastar. Entenderam, então, por que a gente vai considerar apenas o poder de compra e não o patrimônio nominal? É por causa da inflação. E se você observar, a inflação quem calcula é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e desde o Plano Real, ou seja, desde 1995 a 2022, eles divulgam então a inflação do ano. E se a gente pegar a média desses anos, você irá obter 6,9% de inflação na média desde o Plano Real. Então essa é a inflação que a gente vai considerar aqui nos nossos cálculos neste momento. Então vamos lembrar então quanto está rendendo a poupança. Então você trabalha, recebe seu salário e investe, se é que dá para dizer que a poupança é um investimento, então você coloca seu dinheiro na poupança e vamos entender quanto ela rende por ano. E aí você percebe que a poupança ela tem um rendimento anual de 6,17%, ou seja, a inflação é 6,9% e a poupança rende 6,17%. Então, nesse caso, você está perdendo dinheiro no longo prazo. E você vai ver, então, o seu dinheiro nominalmente crescer. Porém, em relação ao poder de compra, você vai observar que ele vai diminuir. Então, é uma via de mão dupla com sentido inverso. Então, a inflação vai corroendo aqui seu patrimônio, onde você vai perder valor, e nominalmente você vai ver ele crescendo. Porém, de fato, o que vai estar ocorrendo é que você vai estar perdendo dinheiro no longo prazo. Então, o que você deve fazer para que isso não aconteça é procurar investimentos melhores que superem aqui 6,9%, que é a média da inflação. Já isso é possível? Isso existe? Sim. E existe na própria renda fixa, por exemplo, em uma debenture, que é um título de dívida emitido por empresas. Então, se você observar aqui, por exemplo, neste título de dívida, a gente vai observar que é IPCA mais 8,81%. Então, estamos falando aqui de 6,9% na média de inflação, que é o IPCA, mais 8,81% de rentabilidade real acima da inflação. Então observe que isso aqui é de fato uma rentabilidade real acima da inflação, que é de 6,9%. Então vamos desconsiderar que a inflação e levar em conta só apenas a rentabilidade real. Isso aqui é em renda fixa. Imagine o ganho que você consegue obter investindo em ações. Porém, vamos fazer nossos cálculos apenas considerando aqui esse investimento e essa rentabilidade de 8,81%. Então aqui no site Jovem Investidor, que é o site do canal, você vai encontrar aqui nessa parte a calculadora de juros compostos, onde você vai estar fazendo suas projeções e também simulando diversos cenários. Então no cenário que você investe apenas R$ 400 por mês, todos os meses, então você tem inicialmente apenas esses R$ 400, você vai investir todos os meses R$ 400 a uma taxa de juros real, ou seja, estamos aqui já descontando a inflação, de 8,81% em um período de 35 anos. Por que 35 anos? Nós se aposentamos na nossa Previdência Social, para quem é homem, aos 65 anos de idade e para a mulher aos 60 anos de idade. Então, em um cenário que você tenha 30 anos de idade, por exemplo, você vai investir pelos próximos 35 anos e aí você vai então observar quanto será a sua renda passiva e também o montante do seu patrimônio em relação ao poder de compra e também vamos observar aqui aos 25 anos investindo, se caso você for mulher. Então o primeiro cenário aqui para homens, onde você vai investir pelos próximos 35 anos, R$ 400 todos os meses, aí você vai ter um poder de compra de R$ 1 milhão. Então, de fato, você consegue se tornar milionário
investindo R$ 400 todos os meses. E isso aqui, estamos falando de um poder de compra, ou seja, não estamos falando do patrimônio nominal. Se a gente pegar, então, e querer descobrir qual é o patrimônio nominal dessa pessoa, a gente vai somar, então, aqui a 6,9%, que isso vai dar 15,71%. Então, esse é o valor de rentabilidade nominal que ocorreu no patrimônio dessa pessoa. E essa pessoa vai ter um patrimônio, então, de 5,4 milhões de reais, e esse é o valor nominal do seu patrimônio. Porém, como a inflação corroeu todo esse patrimônio, uma parte dele, pelo menos, aí você vai ter esse patrimônio de 5,4 milhões com poder de compra de 1 milhão de reais. Então, nesse cenário, você vai ter aí uma renda passiva de 10 mil reais, de poder de compra de 10 mil reais, lembrando. Então, isso aqui é o poder de compra que você vai ter. Então, a pergunta que você que ganha um determinado salário, por exemplo, R$2.500 ou R$3.000, você consegue apenas investir R$500, R$10.000 daqui 35 anos vai fazer uma diferença positiva na sua vida? Então, se a resposta for sim, vale a pena você, então, estudar sobre investimentos e começar a investir. Se for, então, uma mulher com 30 anos de idade investindo pelos próximos 25 anos, você também vai observar que você vai ter aqui um patrimônio de 414 mil reais. Então, observe que o tempo é o exponencial aqui dos juros compostos. Então, se você investir por mais, na verdade é 30 anos de investimentos, você vai ter 600 mil reais. Então, se você acrescenta aqui mais 5 anos, você vai observar chegando a 1 milhão. Então, se você investir 5 anos a menos, você fica aqui na casa abaixo dos 70 mil reais de poder de compra. Mesmo assim, isso vai te garantir aqui uma renda passiva próximo aqui de 6 mil reais todos os meses em relação a poder de compra e não nominalmente falando. Então, de fato, vale a pena investir e você deve se perguntar, então, que a poupança não é o melhor cenário e eu não sei investir. E como você vai aprender a investir? Eu recomendo, então, gratuitamente, então um conteúdo muito bom e gratuito, na playlist aqui do meu canal, você vai encontrar uma playlist chamada Aprenda a Investir do Zero. E nessa playlist você vai ter o racional inicial, então você vai aprender a realizar uma reserva de emergência, então você vai ter uma reserva de emergência criada, conforme as suas necessidades mês a mês, e você vai ter também um racional sobre não ter dívidas e não ter a mentalidade de uma pessoa endividada, que sempre vai ter mais e mais dívidas. Então você vai ter uma reserva de emergência, não vai ter mais dívidas e você vai conseguir ter um racional de investir R$400 todos os meses. Joab, eu não tenho condições de investir R$400 todos os meses, apenas R$100, R$200. O que eu posso fazer? Você deve então investir em si mesmo. Procure outra fonte de renda. Então, se você não quer se especializar, não quer mais estudar, por exemplo, então procure uma renda extra, ou seja, venda alguma coisa, faça a renda extra e aí você vai estar somando mais o seu salário e conseguindo investir no mínimo R$400. E você observar, quanto mais você conseguir investir, por exemplo, R$1.000, vou colocar aqui todos os meses, mais você vai ter um patrimônio significativo. Olha o poder de compra que você vai ter. É de 2,5 milhões de reais daqui a 35 anos. Então você vai ser uma pessoa que vai ter uma vida muito tranquila e te rendendo aqui por mês em torno de 25 mil reais em relação a poder de compra e não nominalmente falando. Se a gente considerar aqui nominalmente falando, aí o patrimônio dessa pessoa vai chegar a 13,5 milhões de reais nominalmente falando. Porém, tirando aqui a inflação, a gente observa que o patrimônio da pessoa em relação ao poder de compra é de 2,5 milhões de reais. Então, de fato, é muito importante você começar a aprender a investir e tem conteúdo gratuito aqui disponível para você aprender e começar a sua jornada de investimento. Lembrando que no site você vai encontrar aqui conteúdo sobre indicadores fundamentalistas, essa calculadora que utilizamos para você realizar suas projeções, margem de segurança, então você vai ter acesso à minha planilha com todas as ações que eu fico no radar e fico acompanhando aqui a sua margem de segurança. Também você vai ter aqui uma aba sobre indicações de livros, que são livros que eu estou lendo e também livros que eu irei ler nos próximos meses e anos. Também aqui tem um grupo do WhatsApp, onde você vai receber notícias em primeira mão e vai estar aí na descrição deste vídeo. E também nesse canal você vai acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo. Então, para não perder nada disso, se inscreva no canal, deixa aquele like e compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.